Ai, peraí. Por que tá assim? Ai. Oxe, nunca vi o Instagram fazer isso. Nunca vi o Instagram fazer isso. Colocar pra trás Será que eu fiz alguma coisa ontem com esse... Eu, hein? Deixa lá. Começamos. Esperar a galera entrar. Vamos ver quem vai ser o primeiro de hoje. Oba, lua, aê. Dente da África! Primeiro hoje, hein? Seja bem-vinda, Sedom. Como sempre. Babalorixaê, Babalorixá, totô. Babalorixaê. Babalorixá, xexê, chaleiro já. Sheila, quanto tempo! Bom te ver, amiga. Baba, olorum, xexê, chaleiro já. Aê, iê, iê, oh. Obrigado, meu amor. Você também. Saudade de tu. Aê, iê, oh. Meu padrinho é o Baluaê, orixaê. Meu padrinho é o Baluaê, orixaê. Salve, Paula! Babá, olorum, xexê, saleiro já. Boa noite, Belchior. Eu aqui com minha blusa linda do projeto. Você ainda não comprou a camisa? Bora comprar. Hoje eu coloquei algumas no correio. Mandei pra São Paulo. Eu acho que todas as duas foram pra São Paulo. Isso aí. Eu gosto de cantar, viu, Paula? Eu já fiz até aula de canto. Fiz o começo, fiz básico, né? Quando eu era evangélica. Sempre gostei de cantar. De vez em quando eu faço essa graça. Aqui em casa é sempre, né? Sempre tô cantando um sambinha, um pagode, ou... Deixa eu ver o que mais eu gosto de cantar. Uma rocha. Eu não gostava muito de arrocha, não. Depois, eu gosto muito de Pablo. Apesar dele ser um negresco, eu gosto muito dele porque, porra, um cara simples, né, de Candeias, que consegue fazer poesia. Porque as pessoas, o branco define que música popular brasileira é música feita por burguês, né? Mas música popular é aquela feita pelo popular, né? Pelas pessoas que estão... Canta e dança pro espelho, né? Sempre gostei de cantar e dançar. Eu já ganhei concurso de dança 2 vezes. Ai, que bom que você gosta de minha voz. Ela hoje não tá muito boa, não. Hoje tô com uma dorzinha assim na garganta. Leve. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos pra ver quem vai entrar pra gente começar. Baba, olorum, xexê, saleiro já. Na verdade, eu não separo o autor da obra, não. Agora, quando a pessoa é preta, eu sou desse tipo, de valorizar mais. Boa noite. Eu sou mais de valorizar. Gaiato ganhou o concurso de beleza. Acho que eu vou aí em Brasília lhe pegar, viu? Como é que se diz?
quando eu prefiro valorizar obras que são de pretos, né? Príncipe de Kush se acha, André. Mas é lindo mesmo. E quando esse preto é palmiteiro, tipo Mumuzinho, tipo Péricles, né? Eu não sigo. Não sigo nenhum palmiteiro. Eu seguia Fred Nicásio, eu seguia algumas pessoas. Eu parei de seguir. Não sigo. Rafael Zulu. Não sigo. Sabe? Esse povo que se junta com meus inimigos, não sigo. Mas se eu tiver que valorizar algo que o branco fez ou que o preto fez, eu prefiro valorizar o que o preto fez, né? Você vê, Carlinhos Brau é um negresco, mas essa música que ele canta pra o Balu aí, meu pai. Eu era evangélica e eu já me arrepiava toda com essa música. Sempre gostei. Então, é uma música que eu gosto, né? E não é porque é dele, é porque é pra babar, é pra o Balu, pra o Molu. Apesar de minha caneca hoje ser de Xangô, igual a ontem, porque Xangô, a pessoa que nasce 12/12, 12h20 da tarde, numa quarta-feira, vocês querem o quê? Caô cabecile. Vamos lá, gente. O tema de hoje é relacionamento como ato político. A gente já falou algumas vezes aqui sobre palmitagem. Mumuzinho, eu gostava da música dele, mas depois que eu vi a mulher do cara, a empregada dele é uma senhora preta, é foda, é foda. É muita negresquice, é muito complicado. Mas quando você vê os nossos tendo sucesso é porque eles são vendidos, né? Não tem erro. Quando tem sucesso no meio branco, com essa indústria fonográfica branca, não tem erro. A gente ainda vai ter um tempo para construir um audiovisual preto. A gente só tem hoje aqui o núcleo Oscar Devereux de audiovisual. E a gente ainda não tem uma indústria fonográfica forte que seja autônoma, né? Então, vocês que gostam de produzir, de fazer beat, essas coisas de música, comece a investir nisso aí, porque a gente precisa. Pode me contratar para fazer música, que eu tô aqui para cantar. Mas eu acho que as músicas que eu vou fazer vão ser todas infantis, porque eu gosto de cantar para criança, né? Eu sou pró. E aí amo cantar para criança. Certo? Vamos lá. Relacionamento como ato político. Eu tava pensando o que é que eu ia falar hoje, né? E eu me lembro que ontem, na live de ontem, eu falei um pouco sobre relacionamento, né? Sobre amar os nossos. E como a gente está falando de Malcolm para mim é a maior referência de homem preto para casar. Ai, Arnaldo, muda o fada, porque fada é coisa de branco, vamos dizer assim. Deixa eu ver, uma coisa preta. Vamos inventar vamos procurar um nome preto para dar, porque fada é coisa de branco. Mas tem um filme que eu assisto de criança chamado Azul e Asmar, que eles falam, não são fadas, eles chamam de jeans. Não, eles chamam de fadas mesmo. Fada dos de jeans. Mas eu queria um nome que não fosse fada, porque esse negócio de fada sensata foi inventado pra falar bem de mulher branca. Mulher branca desconstruída, né? E eu não, sei lá, não vou muito com os cornos desse termo. Mas obrigada, eu sei qual é a sua intenção, viu? Então, às vezes eu chamo o Malcolm de crush. Malcolm é meu crush porque ele, pra mim, é um exemplo de homem que entendeu o que é um casamento. Ele, primeiro, se tornou esse homem transformado, esse homem que mudou de vida, que parou de palmitar, que parou de vigarice. E quando ele encontrou Beth, né, ele percebeu os valores nela de uma mulher que poderia ser parceira dele. Ele ligou para ela, eu lembro do filme, e disse: "Você quer casar comigo?" E ela aceitou. E ele foi marido dela e pai
de 7 meninas. Isso, pense no nome. O que é isso? Nauki. O que é Nauki, Sedom? Então, ele foi esse marido maravilhoso, cuidadoso e excelente pai. E ele parou aquela vida de descaração, de palmitagem, de traição, de pegar a mulher aqui, pegar acolá. E isso foi uma escolha. Quando você entende que aquilo é importante, você passa a escolher isso. E por que eu tô falando isso? Porque tudo na nossa vida, quando a gente tem consciência, a gente passa a fazer escolhas diferenciadas. Oi, Igor, obrigado. Obrigada. E aí o que acontece? Eu mesma, nunca pensei... costumo dizer que Malco se tornou aquilo que o pai dele não conseguiu ser. Veja bem, quando eu sempre dizia, eu gosto do meu corpo, eu gosto de ser quem eu sou, nunca gostei de ser magra, eu era muito magra, muito magra mesmo. Mãe dizia que só tinha olho e dente. E eu não vejo problema nenhum em ser gorda. O problema é da sociedade. A sociedade é que não gosta de gordo, mas eu gosto de mim como eu sou. Me acho linda, maravilhosa, me adoro. E aí, mãe sempre falava, você tem que parar de tomar refrigerante, você tem que parar de tomar refrigerante. Eu nunca parei, eu era viciada em Pepsi. E alguns motivos que mãe me dava para poder parar de tomar refrigerante para emagrecer, nunca me deram um direcionamento de que eu deveria fazer aquilo. Então, depois que manhã, uma mulher que não era de tomar refrigerante assim, que cuidava da saúde, só andava em médico, pegou câncer. Quando ela teve câncer, eu comecei a repensar algumas coisas. E primeiro eu valorizei demais manhã, porque manhã era aquela pessoa que se o médico dissesse, você tem que emagrecer 12 quilos por causa da sua coluna, ela emagrecia os 12 quilos por causa da coluna. Muito determinada. Eu não sou. Mas eu percebi que isso é uma questão de conscientização. Quando começa aqui, tudo flui. Quando você entende a parada, entende a necessidade, as coisas acontecem. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a entender que eu estava com mais de 40 anos, né? Eu tenho 41 anos, que eu trabalho com crianças, não conseguia mais pular uma corda, tenho artrose, não consigo fazer muita coisa por causa do joelho, não conseguia ficar em pé muito tempo por causa da coluna. Eu percebi que esse peso é ruim para o meu corpo porque me limita. Eu percebi que o refrigerante é altamente cancerígeno, já tem 2 casos de câncer na minha família. Então eu comecei a perceber que se aquilo que eu ingiro, apesar de me fazer um bem, como é que eu posso dizer, emocional, né? Um bem temporário, naquele momento, o sabor me faz um bem, mas ao mesmo tempo, dentro do meu corpo, ele me faz um mal desgraçado. Eu comecei a entender que eu preciso cuidar do meu corpo, primeiro porque eu sou parte de algo que é maior, que é espiritual, que é o universo, que é a natureza, e que eu preciso cuidar disso aqui. Quando eu comecei a ter consciência do que é cuidar do próprio corpo para poder ter saúde, eu comecei a tirar esse hábito de tomar refrigerante. Eu acho que eu já tenho uns 3 meses que não tomo refrigerante. E às vezes as pessoas tomam aqui com churrasco, ou com comida de azeite, ou com acarajé, ou com pizza. E eu olho, ainda sinto um pouco de desejo, mas eu não me permito mais tomar. Por quê? Porque na minha consciência já está estabelecido que aquilo não é bom para mim. Então, quando você toma consciência, as coisas acontecem. Por que eu estou contando isso?
Porque para falar de relacionamento como poder, a gente precisa entender que a gente não vê isso porque a nossa cabeça está programada para não ver. A nossa cabeça está programada para romantizar o relacionamento com moldes brancos. Um prazer curto e um prejuízo longo. Exatamente. A reeducação alimentar é muito importante. A comunidade preta são os que mais sofrem com problemas crônicos por causa desses venenos industriais. É isso mesmo. E aí eu venho percebendo isso, tirando coisas que são feitas na indústria, comendo coisas mais naturais. Eu sou da paleolítica, eu não sou alcalina, então eu como coisas que têm vida, né? Ou que já morreu, não sei. Eu como vegetais e proteínas, não como carboidrato. Carboidrato me faz um mal horroroso. Eu como uma vez na vida e me sinto mal. Todas as vezes que eu como, eu me sinto mal. Então, eu percebi que isso me faz bem. Comer proteína animal e salada me faz bem. Eu fico muito bem. Eu não tenho crise alérgica, eu não tenho ansiedade, uma série de coisas que eu melhoro. Eu não tenho gases, que eu sofro muito de gases, eu não tenho, quando eu faço esse tipo de dieta. E aí, isso é uma coisa que a minha consciência me colocou, né? Eu ainda sou limitada um pouco para fazer exercícios, mas já tô começando, já faço dança afro em casa, assisto algumas aulas de dança e tô querendo começar a caminhar. Eu também sou muito medrosa com esse negócio da pandemia, então eu tenho muito medo de ficar na rua, de ir pra academia. Tenho medo mesmo porque eu tenho pavor a ficar doente, tenho pavor. Então vamos falar de casamento, né? Casamentos não aconteciam para corresponder a sentimentos e desejos egoístas das pessoas. Eram atos de acordos políticos entre famílias ou povos. Eram ferramentas de manutenção de poder, às vezes para conquistar aliados, outras para criar laços econômicos. Muitas vezes, as pessoas se sujeitavam a casamentos com o único interesse de manter estabilidade econômica ou manter alianças políticas e militares. Casamentos consensuais só ocorriam entre pobres, como fruta. Adoro uva, maçã, adoro. Se eu pudesse, eu comia fruta o tempo todo. Infelizmente eu não posso sempre, mas eu gosto demais de frutas. Abacaxi, gosto demais. E aí, preste bem atenção. Antigamente, os casamentos eram feitos dessa forma, né? Eram acordos, era para que as famílias mantivessem o poder. E o casamento consensual, o casamento de escolha, era uma coisa dos pobres. Só os pobres faziam isso. E aí eu assisti algumas séries esses tempos e comecei a entender o quanto isso é forte. Preste bem atenção. A última que eu assisti agora foi Peaky Blinders. Não sei se vocês assistiram, tá na Netflix. Que é a história de gangsters e tal. E ele fez com que o irmão que queria se casar com a ex-prostituta, a família forçou ele a casar com uma menina que era de uma outra família cigana. Os Peaky Blinders são ciganos. E aí, para conseguir a aliança dessa família cigana com eles, para ajudar a manter o poder naquela área, ele forçou o irmão a casar com o líder, né? Esqueci o nome, Thomas. Ele forçou o irmão a casar com essa menina. Depois o irmão gostou, a menina bonita pra ele lá, porque branco. E aí o que aconteceu foi que ele passou, as famílias passaram a se unir e ficou tudo de boa. Porque antes tinha uma guerra da zorra dessas duas famílias, de matar mesmo. E depois dessa união, se uniram. Depois da união dos dois, em casamento, as famílias também se uniram. Então, tinha um objetivo o casamento. Depois teve sentimento, depois teve filhos, aquelas coisas todas. Mas o objetivo principal foi esse. Boa noite, Rosângela. Depois, eu queria falar sobre The Crown, que é a história da família real da Inglaterra. A família desgraçada, genocida, miserável da Inglaterra.
Mas o que é importante entender é, primeiro, a Elizabeth lá casou com quem ela quis, mas o marido era um escroto, traía ela com força. E o casamento nunca acabou. O cara morreu outro dia aí, depois de já ter anos embalsamado. Anos que o cara já era múmia, morreu outro dia. E eles ainda eram casados. Por que que Elizabeth aceitou tudo e viveu? Porque ela tinha um poder nas mãos sobre uma nação. Ela não ia abrir mão disso por causa de arroubos, de desejos individuais. Porque ela entendia que a manutenção do casamento também era a manutenção do poder da coroa. Entendeu? Então eles fazem, quando você assiste The Crown, é grande, uma série imensa. Eu parei no começo da briga da princesa Diana com o príncipe, né? Que eles terminam, mas ainda não terminaram. E aí o que acontece? Eles vão vivendo essa vida. A irmã queria casar com um cara que era divorciado. Oi, gente, vamos tentar não parar para poder não perder tempo, viu? Casou queria casar com um cara que era divorciado, que era o cara que ela amava. Só que a coroa era associada à Igreja Católica e a Igreja Católica não aceitava relacionamento de pessoas com divorciados. O divorciado não pode casar de novo, né? O cristianismo tem isso. E aí, essa irmã sofreu o diabo porque queria ficar com esse cara, mas não arredou o pé. Sabe por quê? Porque ela sabia que se ela batesse de frente com a coroa, ela ia perder os privilégios, ela ia perder a coisa de ser princesa, ela ia perder dinheiro. Então, é muito fácil para as pessoas dizer eu quero viver o relacionamento, mas quando a pessoa percebe que vai perder poder, desiste. Exatamente sobre isso que eu vou falar, Paula. Os arroubos ficavam no escondido. Então, nessa época, na antiguidade, amor, desejo era uma coisa de relacionamento extraconjugal. Só se tinha isso fora do casamento. Dentro do casamento, não. Porque a ideia de casamento era uma ideia de manutenção de poder. Ou com aliança política, ou militar, ou econômica. Mas a ideia era manter poder. Sabe? Deixa eu ver aqui. Esse negócio de romance existia nas traições. Foi o que a gente falou agora. As coisas começaram a mudar quando a burguesia começou a pregar esse negócio do amor individual. Você sabe que individualismo é coisa de branco, né? Então esse negócio de amor individual, de sentimento, foi pregado pela burguesia. Mas, se você for observar a burguesia, né? O branco ele prega o individualismo tanto no amor quanto no financeiro. O branco e a Igreja Católica. A Igreja Católica começou a entrar nisso aí. Eu não vou falar de toda a história porque tem muita coisa e muita branquice no meio. A ideia é só trazer para vocês que casamento não era uma questão de sentimento, e sim de manutenção de poder. E aí o que aconteceu? Tanto os brancos da burguesia, boa noite Alice, quanto os brancos do cristianismo, o interesse é mesmo, é sempre individual. Você tira pela teologia da prosperidade. Quando você vai para o cristianismo, essas pessoas estão querendo o quê? Estão querendo para si, Deus para si e diabo para os outros. Quem quiser que se lembre, né? O irmão não olha um para a cara do outro, mas quer que Deus prospere, quer ter tudo, quer crescer. E a igreja evangélica é esse exemplo aí. A igreja católica também riquíssima, enquanto muitos fiéis são pobres de maré desci. Não é isso? Então, e também não é por conta disso que a gente tem que valorizar a voto de pobreza, não. Mas a questão aqui é: os nossos interesses são individuais ou coletivos?
Porque esse amor romântico é um interesse individual. Ah, Manu, mas a gente não tem que ter sentimento pelas pessoas. O que eu tô querendo dizer é que sentimento é algo egoísta e passageiro. Se você for entender questão de poder, casamento, gente, é poder. A burguesia defende romance, mas isso fica na cabeça alienada que idealiza príncipes e princesas, porque a burguesia cresceu nessa ideia dessa idealização do príncipe e da princesa, que sempre são brancos. Isso também é manutenção de poder. Por mais que eles determinem que a pessoa precisa se casar por amor, ele também prega que esse amor precisa ser ao branco. Certo? E a gente fica a vida toda idealizando esse príncipe e essa princesa, né? Mas apesar da burguesia falar isso, a burguesia só se casa com a burguesia e para manter o poder da burguesia. Eles falam de amor individual, mas eles só se casam entre eles. Repare que as pessoas se casam mesmo falando de amor, mas tem que ser amor ao rico. Entendeu? Eles precisam manter o poder, eles não vão abrir mão disso, de manter o poder, né? E aí vem a pergunta de Dr. Umar Johnson. Você já viu uma mulher branca casar com um homem preto pobre? Só se ela for pobre, mais pobre do que ele. Mas você vê que os mumuzinhos da vida, os Péricles da vida, os Tiaguinhos da vida, as Érica Januza, né? As Djamilas da vida estão casadas com gente branca porque tem fama, porque tem dinheiro. Se não tivesse, não se casaria com essas pessoas, não seriam valorizadas por essas pessoas. Tudo é uma questão de manutenção de poder deles, dos brancos, e a gente é que não entende isso. Entendeu? Nós somos o povo que não entende que casamento é poder. Romance foi inventado para vender livro e render audiência em novela também, né? Mas para também nos programar nessa ideia. Oi, Marcos, seja bem-vindo, preto. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Mulheres e homens pretos ricos são objetos de desejo dos brancos para se manterem ou aumentarem o seu poder. Não é apenas poder econômico, e sim poder político. Casamentos interraciais favorecem os brancos porque todo o patrimônio construído pelo preto fica na mão dos brancos. Porque ajuda a apagar nossa raça, já que à medida que o leite é adicionado no café, a tendência é clarear. Não é isso? Quanto mais... não foi Malcolm que disse isso? Boa noite. Malcolm disse que à medida que você vai adicionando leite no café, daqui um momento você não vai ver mais café. É igual aquela foto que tem aí, contando a história de um rapaz que a família dele começou com um homem retinto, aí depois ficou pardo, depois ficou bege e agora o filho é branco do olho azul. Oi, Thay. Oi, Açucena. É a mesma coisa da família do Gilberto Gil, né? Então, é isso que acontece. A gente não entende, mas eles entendem. Eles entendem que o poder continua com eles. À medida que o preto se apaga para dar poder ao branco. Eu já contei várias histórias aqui de pessoas que tinham patrimônio e que hoje o patrimônio está na mão de pessoas brancas. O preto você não conhece. Quando você olha a foto da família de Gilberto Gil, só ele é preto. Porque a pessoa mais preta depois dele é preta. E Preta Gil já é bege, né? Ela lembra muito pouco a negritude. Palmitagem é suicídio da raça. Exatamente, é isso mesmo. E aí, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu pregava na igreja. O que eu vou falar agora. Eu pregava na igreja, viu? Eu sempre gostei de falar, sempre fui comunicadora. Tinha pessoas que diziam que eu devia ser jornalista e eu já tive vontade de ser mesmo. Amar é verbo e não substantivo.
é ação e não sentimento. Amar é uma escolha. Neguinho por aí dizendo que amar, que ama ser preto, mas vive enganando, encangado com os brancos. É isso. Então, amar é verbo, é ação, não é substantivo, não é abstrato, não é sentimento. Sentimento é outra coisa. Sentimento é desejo, sentimento é paixão. Mas amar, e nós somos condicionados a amar o branco por causa de todos os contos de fadas que nós aprendemos desde a educação infantil, por causa de toda a porcaria que a gente consome na televisão, por causa das pregações cristãs, da supervalorização daquilo que é branco. Nós somos programados para amar o branco. Vocês lembram que eu falei no começo sobre consciência? Quando a coisa começa aqui, você começa a entender que você tem que mudar de atitude? Pois é, amar também tem que começar aqui. Você tem que começar a mudar de atitude. Sentimentos mudam e se você se relaciona apenas porque sente, não vai ficar com ninguém. Mas se escolhe estar com essa pessoa por causa dos objetivos em comum, aí sim vai durar. Meu último relacionamento, o rapaz era do Rio de Janeiro. Eu não conhecia direito, a gente só conhecia de internet e a gente conversou muito e eu ficava me perguntando, Manu, você vai mesmo se relacionar com uma pessoa que você não conhece direito, que é de longe, que você não sabe se você vai ter desejo sexual por essa pessoa? Ele cansava de dizer que me amava, que estava apaixonado e eu dizia pra ele, eu tenho meu pé no chão. Eu não vou dizer pra você que amo, que tô apaixonada, porque eu não lhe conheço, você não me conhece, você não sabe das minhas manias. Mas quando eu decidi que ele viesse do Rio de Janeiro morar na minha casa, eu tinha certeza da escolha que eu estava fazendo. Eu estava escolhendo um homem preto que se dizia panafricanista e que tinha uma cabeça boa para viver um relacionamento. Eu vivo há muitos anos sozinha e não morro. Quando eu me deu vontade de viver um relacionamento, um casamento, é por uma questão de coletividade, de entender que isso é bom pro povo preto. Ele queria ter filho, eu também queria. Eu ainda penso em ter um outro filho. Podemos educar nossos sentimentos, sentir por nós, amar os nossos. Então eu decidi, eu escolhi amar esse homem que eu nem conhecia. Ele veio morar comigo, a gente ficou juntos entre conversas e viver junto 3 meses. E ele tinha os defeitos dele, eu também tenho os meus. E a gente precisa entender isso. E é isso que é a escolha. Que você não é perfeita, a pessoa também não é. Então, mesmo eu vendo certos defeitos dele, que se fosse a antiga Manuela, que não tava ligando pra porra nenhuma, que queria era gozar, eu não tinha vivido com ele 1 mês. Mas eu escolhi estar com ele por uma questão de entender que isso era bom para o meu povo. E aí fui vivendo, apesar dos erros, das manias, eu digo, não vai ser perfeito, eu também tenho minhas imperfeições, eu ronco, eu sou braba, tem uma série de coisas que a gente tem, que todo mundo tem e que a gente decide conviver com aquela pessoa. E aí eu decidi viver com ele, principalmente porque eu deixei ele vir do Rio de Janeiro morar na minha casa. Então eu seria muito irresponsável de dizer, não te quero mais, não sinto tal coisa, você não correspondeu às minhas expectativas, vai embora. Eu jamais faria isso. Porque a gente precisa entender que com o nosso povo nós temos que ter responsabilidade. Porque o branco já nos fere demais. A gente não tem que se ferir. A gente tem que ser responsável. Eu acredito nisso. E aí eu vivi desse jeito. Ele, num dia, por causa de uma briga boba, por causa de um filme da Marvel,
Eu vi isso ontem, comentei com uma amiga. No outro dia, por causa dessa briga, a gente se estranhou, ficou para um lado, eu fiquei pro outro. Ele pegou tudo dele e disse que ia embora. E não tinha nem como ir embora, então isso me deu um problema financeiro horrível, porque ele começou a me pirraçar em casa e eu peguei dinheiro emprestado, comprei passagem e disse, não, vá porque tá... Eu não quero ninguém me ferindo, porque eu não procuro ferir ninguém, então também não quero ninguém me ferindo. Eu não quero falar aqui daquilo que é, do defeito dele. O que eu tô falando é sobre mim, que eu entendi a necessidade de fazer uma escolha e tive responsabilidade com essa escolha, porque não era meu ideal de homem. A gente precisa parar com esse ideal. Eu vejo mulheres pretas muito bonitas aí, sozinhas, mas quando eu vejo o tipo de homem que elas querem, eu digo, tá, que é homem preto B. Jordan, que é homem preto Zulu, que é homem preto barriga de tanquinho, traços finos, ou mesmo que seja traços grossos, mas que esteja dentro de um estereótipo, vai ficar sozinha mesmo, porra. Vai ficar sozinha. Porque você não tá escolhendo um homem, ou você, homem, não tá escolhendo uma mulher porque é preta, porque entende a necessidade de se ter famílias pretas, sólidas, estruturadas e trabalhando juntas pelo coletivo. Você tá olhando a aparência. Você não escolheu alguém para lutar com você a vida. Olha esse filme Queen and Slim. Eles se conheceram naquele dia, eles viveram histórias muito fortes e eles entenderam que eles queriam ficar juntos. E aquela frase, eu quero ser o seu legado, é maravilhoso, porque ele dizia, eu quero uma pessoa para ser o meu legado, para viver comigo, para ter uma história, para ter para construir um legado. E esse deve ser nosso objetivo. E eles foram juntos, fugindo da polícia, brigando, fazendo e acontecendo. Muitas nem querem negros, mas aí eu tô falando daquelas que querem. Eu nem tô falando das palmiteiras, dos palmiteiros, eu tô falando daqueles que querem negros, eles querem negros dentro de um estereótipo. Aí fica sozinha mesmo. Entendeu? Porque são mulheres dentro de padrão, bonitas, assim, dentro desse padrão que existe aí. Não são gordas como eu e fica escolhendo. Justamente porque não são, né? A idealização escolheu o inexistente. Exatamente, aí fica essas pessoas, né, escolhendo pelo sentimento, pelo egoísmo, pelo individualismo e não com um olhar coletivo, e não com um olhar preto. Você precisa olhar suas relações com um olhar preto. É assim que tudo na sua vida deve ser definido. Tudo, a gente não falou ontem de nacionalismo preto, de que a gente precisa construir coisas pretas, financiar coisas pretas. Desculpa. Querem pretos, contanto que nem sejam tão pretos assim. Exatamente. Né? Que quando eu vi um cara bem preto, bem retinto, eu disse, meu Deus, que homem lindo. Bem preto, bem retinto. Ah, negra, e é casado com uma negra e gorda. Eu disse, mentira. Ai, admiro mais ainda. Aí, quando eu fui conhecer a mulher, eu disse, não é possível. Essa mulher negra, gorda ela é, mas negra, aquele cabelo, porque é negra nível pessoal, né? O cabelo ondulou, é negra, né? Bege que só a porra. Eu digo, gente, a gente quando resolve afrocentrar, a gente escolhe o negro mais aproximado do branco possível. Isso é muito triste. Muito triste. Deixa eu olhar aqui o horário, porque eu tô demais, viu? Falando, ainda falta 19 minutos. Ainda tem tempo. Então, assim como a gente fala de nacionalismo preto, das nossas responsabilidades com a nossa comunidade, com o coletivo, a gente precisa entender que no relacionamento é a mesma coisa. A gente precisa escolher preto e olhar com um olhar preto para tudo na nossa vida a partir de hoje. Tudo. Meus recursos, meu dinheiro, aquilo que eu tenho de patrimônio vai ser usado
para a autonomia do meu povo. Foi o que eu fiz. Eu não tinha condição de comprar um espaço. Eu tentei vender essa casa para comprar um outro espaço para fazer uma casa menor. Não consegui. Eu disse, poxa, eu tenho uma casa com 2 andares, eu não tenho necessidade disso. Isso foi um sonho de negresca. Então eu vou usar o térreo da minha casa para começar o meu projeto. E aí passei para cima, que nem tá certo ainda. Recebi um recurso do consórcio que eu tinha feito e comecei a colocar o piso aqui. Depois recebi outro recurso da prefeitura. Eu podia ter feito o que eu quisesse. Eu queria ir para Angola, mas eu não fui. Então o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui e usei também para ajudar algumas pessoas, né, que precisavam na época. Então eu escolhi assim porque eu entendo que o meu recurso não é para ser usado de forma egoísta. O meu recurso é para ser usado para o bem coletivo. Entendeu? Então, a primeira coisa, os nossos recursos têm que ser usados de forma preta. Segundo, os nossos talentos têm que ser usados de forma preta. Lembra que eu falei da indústria fonográfica? Se você trabalha com produção de música, disso, aquilo, faça para colocar gente preta na rua fazendo música sem palmitagem, música sem pessoas brancas, sem produção branca, sem aquela pataquada de Emicida no teatro municipal, com a produção toda branca atrás, com gente branca no palco, com gente branca na plateia. A gente pode fazer isso, entendeu? No meu caso, se eu sou professora e se eu tenho habilidades de fazer poesias para criança, de fazer músicas para criança, de dar aula para criança, eu estou usando isso que eu tenho de bom para fazer algo para o meu povo, entendeu? Então, os nossos recursos, os nossos talentos têm que ser usados de forma preta. Minha espiritualidade, os meus valores, né, sociais, precisam ser pretos. Eu não posso flertar com espiritualidade branca, com religião branca, que branco não tem espiritualidade, tem religião. Sem amarelar nada, exatamente, amarelo só lá, né? Os meus valores, a forma como eu, me coloco, precisa ser preta, né? A minha educação tem que vir de uma filosofia preta, de uma filosofia africana. Aquilo que eu me interessa em estudar hoje é sobre o panafricanismo, é a biografia de mulheres e homens fodas que são nossas referências, é entender a história preta, é entender coisas que vão agregar nesse processo de desembranquecimento, de tirar aquilo que é branco de dentro de mim, de se empretecer. Entendeu? Então, a minha educação também tem que estar pautada em coisas pretas. Minha maneira de viver tem também que se basear em coisas pretas, sabe? A gente precisa... eu queria tanto viajar, aí vou viajar para Paris, vou para a Europa. Não, vai para Nigéria, para Moçambique. Vamos ter sonho de conhecer 54 países africanos, sabe? Vão ter sonhos eu quero, esse final de ano eu vou comprar umas roupas pra mim. Vamos comprar roupa africana, vamos comprar uma roupa que demonstre mais os nossos valores, a maneira como a gente quer viver, para as pessoas olharem pra gente e dizer, aquela dali não é negresca, aquela dali sabe pra onde é que vai, sabe? Quando você olha, tem o Sedom me indicou seguir uma menina aqui no Instagram, que a mãe trabalha para que ela seja autônoma. Isso é muito importante para famílias pretas. E você sabe que quando eu via o pai com a camisa com Malcolm X bem grande na frente, esse pai, ele tá vivendo de uma forma preta e ele está mostrando para aquela menina, que ainda é pequena, quem são os referenciais dela. Então, se eu compro uma camisa com Malcolm X, com Marcus Garvey, com estampas africanas, se eu valorizo uma bandeira dessa,
na minha casa, eu estou trazendo para minha vida, para a vida daqueles que convivem comigo, valores que são nossos, sabe? Eu não quero colocar na minha parede quadro cristãos, quadros que tenham referências brancas. Eu quero colocar na minha parede quadros que tenham referências pretas. Para que aquelas pessoas entendam que eu tenho uma vida preta, que eu estou tirando de mim tudo aquilo que não é branco. E não estou falando de vestir roupa branca não, porque hoje é sexta, tem que reverenciar o Xalá. Mas eu estou falando daquilo que é referencial, daquilo que traz uma ideia por trás. Por exemplo, consumir o mínimo possível coisas brancas. Quando eu assisto essas séries, não é porque eu tô consumindo coisa branca, eu tenho horror a filme cheio de branco. Mas eu entendi, a partir do curso que eu fiz com o Cotô, que eu precisava entender sobre o poder político. E por isso que eu assisti todas essas séries, né? Porque se tem uma coisa que branco sabe, é manter poder. E a gente não sabe. Porque a gente foi programado por eles para não entender de poder. Entendeu? Eles sabem que casamento é poder. A gente precisa entender também. Entendeu? Por isso que eles casam entre eles e quando casam com um dos nossos é porque tem algum interesse. Entendeu? É isso. Minha alimentação tem que prover a minha saúde. Porque meu corpo faz parte do universo. Meu corpo precisa refletir também a minha espiritualidade. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Lembra que eu falo sempre sobre nutricídio? Vamos correr atrás o máximo que a gente puder de plantar o que a gente come, de criar o que a gente come. Porque aquilo que o homem branco dá pra gente comer é muito lixo, muito produto industrializado e aquilo que parece natural tá cheio de agrotóxico. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também. A gente sabe que muita coisa a gente não vai conseguir tirar de vez, mas a gente vai tirando. Por exemplo, eu usava muito caldo quinó ou tempero pronto do Receita da Casa. Eu amava aquilo, amava. Só que aquilo tem um sódio desgraçado e eu tenho pressão alta. O que foi que eu fiz? Eu peguei a receita, vi o que é que vinha atrás e hoje eu produzo o meu próprio tempero. Minha base é uma pasta à base de salsa, açafrão, azeite de oliva e alho, cebola e que mais? Sal, né? Aí o povo, você bota 2 kg de sal, mas gente, aquilo ali são várias vasilhas de tempero. Eu até dou para algumas pessoas que são minhas amigas e que gostam do meu tempero, mas eu não como mais tempero industrializado. Antes de vivenciar este momento, só tenho na minha casa quadros africanos e alguns de minha irmã. Isso mesmo. Eu comprei um de Jéssica lindo, que eu tô doida pra botar aqui. Tô arrumando. Nós precisamos estudá-los para conseguir saber lidar com eles. Eles só nos dominaram porque nos estudaram. Exatamente. Né? A gente não estuda coisas brancas para se encher de branquice. A gente estuda aquilo que vai nos ensinar a tirar deles aquilo que eles tiraram de nós, né? Essa autonomia. E por último meus sentimentos e ações serão destinados ao meu povo. E aí é que entra as nossas relações, os nossos relacionamentos. No momento que a gente entende que a gente precisa de poder para o nosso povo, no momento em que a gente entende que a gente precisa fechar as coisas entre nós, que a gente não pode permitir branco nas nossas reuniões, a gente precisa entender que a gente não pode permitir branco na nossa vida. A gente precisa entender que tudo isso que a gente está construindo precisa permanecer em mãos pretas. Quando você entende isso, você diz, eu vou amar uma pessoa preta. E poder político é você amar uma pessoa do seu povo que não é perfeita, porque não existe. Você paga um pau da porra, passando por violências simbólicas com gente branca, mas quando é um preto você quer perfeito. Eu não fiquei com fulano porque fulano não faz isso que eu gosto. Eu não fiquei com ciclano porque ciclano é machista. Mas fica com um bocado de branco machista.
Entendeu? Eu estava pensando nesse processo de desintoxicação recentemente e percebi a cada dia o quanto isso é urgente. Urgente, sabe? Eu não tô dizendo pra você, bebê, que homem preto é perfeito, que mulher preta é perfeita. Eu estou dizendo pra você que você precisa se casar com uma pessoa preta porque ela faz parte da mesma base ancestral que você, ela é igual a você, ela passa pelas mesmas branquices que você e ela precisa de amor como você precisa, ela precisa de poder como você precisa e os brancos que estão casados também não são perfeitos, estão vivendo por cima de pau e pedra, se fudendo todas as vezes, traindo um ao outro, mas tá ali porque eles sabem que isso é poder. Tá entendendo? Porque esse negócio de mas eu não fiquei com fulano porque ele era machista. Eu não fiquei com ciclano porque ciclano nem comia direito. Não sabia fazer isso, eu não sabia fazer aquilo. A gente bota um monte de empecilho na frente dos nossos relacionamentos. Porque a gente não quer uma pessoa preta. Deixa de ser idiota, deixa de ser branca, negresca. As ultra criteriosas para querer preto. Exatamente. Exatamente. Não é porque não tem defeito. Não é porque homem preto é maravilhoso, gente boa. Você também não é. A gente também tem defeito. Sabe? Mas a gente aceita ser violentado pelo branco. A gente aceita ser violentado pela família do branco que não suporta a gente. Sabe? E a gente não quer viver com os nossos. Qualquer defeitinho dos nossos já é motivo para dizer que não quer. Até porque, gente, relacionamento é construção. Você começou hoje de um jeito, pode não estar perfeito, não estar bom em certas coisas, mas à medida que vai tendo intimidade, que vai se conversando, as coisas vão mudando. Sabe? Porque para estar com branco é qualquer branco. Exatamente. Quer um homem preto perfeito, mas o branco pode ser aquela coisa horrorosa com narigão, com cheio de peteca, pode ser sem boca, pode ter um monte de defeito, sabe? Mas o preto não, o preto tem que ser Jordan. A preta tem que ser Isa, tem que ser cintura fina, rabão para poder me aparecer, né? Porque a ideia é mostrar para os outros que eu tenho uma mulher bonita, que eu tenho um homem bonito, né? É uma maluquice, isso é branquice. Isso é branquice. Então a gente precisa entender isso. Que não é porque é perfeito, não é porque é bonzinho, é porque é preto. É porque essa pessoa vai construir um legado comigo. E quando eu falo de preto, vocês sabem que eu não tô falando de qualquer preto. Vocês não vão sair por aí se casando com as Djamila e o Silvio de Almeida da vida. Vocês me respeitem. Ai, pelo amor de Deus, vocês não vão se casar com esse povo feminista, esquerdista, marxista, cheio de branquice na cabeça. É pra ter uma história, é pra ter um legado, é pra construir uma família preta estruturada, é pra trabalhar pro povo preto. Então tem que ser uma pessoa que tenha consciência. Ou que esteja buscando tirar o recheio, porque ninguém tá perfeito. Ninguém tá preto totalmente, né? Ai, peraí que eu não entendi. As D já nem vi, subiu. Os casais amigos que se casaram na minha época, só eu e meu marido estamos juntos. Relacionamento é construído dia a dia. Exatamente. Exatamente. Sabe? Ah, eu vou ficar com um homem preto que me maltrata só porque é preto. Ó, maltrata, vamos ver até onde é maltrata, né? Porque se o cara te bater, seja preto, seja branco, manda ele pra cada porra. Não tem que ficar mesmo. Sabe? Deja diva. Diva pra quem acha que ela é diva. Né? Eu tô falando porque às vezes a gente acha que maltrato é qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu digo isso para meu filho todos os dias. A gente fica com quem quer ficar com a gente. Perfeito, a gente não vai achar. Você tá com fulana, fulano tem um defeito. Você, eu tô me estressando. Aí você larga fulana e pega a ciclana. E ciclana tem outro defeito. Eu não tô aguentando mais ciclana, porque ciclana também tem outro defeito. Eu digo a meu filho direto, você não vai achar ninguém perfeito. Mas se você achar alguém que te suporte,
que queira viver com você, mesmo com suas manias, com suas perturbações, meu filho, fique com essa pessoa, dê valor. Tem que acabar com essa vocação de sofrimento, e casamento interracial é sofrer. Exatamente. E não é só sofrer não, gente, porque sofrimento também é uma coisa muito... E essas pessoas brancas que se relacionam com pretos, se veem como alguém que está fazendo uma caridade. Olha, tá vendo? Eu amo pretos, eles chamam isso de amor. Exatamente. Igual aquela ordinária casada com branco, que quando uma africana foi falar com ela, ela disse: meu marido tem nojo de buceta preta. Ai, gente, isso me deu uma dor, que se eu pudesse invadir a tela do celular, esganava. Isso me deu uma dor, porque essa desgraçada, eu não espero nada dela, mas se ela está falando isso é porque o ordinário deixou ela fazer. O ordinário se casou com ela, sabe? É a síndrome de Orochi. Os pretinhos de estimação, né? A gente se permite ser violentado. Não tem aquele outro dia que a mulher chama ele de meu macaquinho e ele acha massa? Eu tinha uma amiga que ela dizia isso, que ela era o tempo todo tratada pelo namorado como minha macaquinha. Ele chamava ela de minha macaquinha, levava ela para os melhores restaurantes, né, para os melhores lugares, ela se achava afropate. Mas ele chamava ela de minha macaquinha. Só depois de um tempo que ela entendeu que ele estava sendo racista. Só que não aprendeu, porque hoje está casada com branco. Porque essas porra, elas se livram de um branco mais tóxico e pega outros, porque para elas tem que ser branco. Sabe? É muito triste. E aí não sabe como tira poder de si. Como tira poder do seu povo. Essas pessoas precisam se libertar. Mas você que já está com menos negresquices, com menos recheio branco, sim, macaquinho da Sinhá. Pois é. Você que está com menos recheio branco, entenda. Relacionamento precisa ter uma escolha preta. Sabe? O seu amor precisa ser direcionado ao seu povo. Isso é poder. Ninguém vai dar poder a gente. Vamos dizer que eu abro uma empresa, tenho sucesso nessa empresa e emprego pessoas pretas e tal. Se eu empregar pessoas brancas, a quem eu estou dando poder? Se eu me casar com um cara branco e tiver uma filha bege, quem é que vai ficar com esse dinheiro na mão? Quem é que vai ter esse legado? Me diga aí. Eu tenho 2 filhos pretos, um mais claro que o outro, né? Infelizmente, porque Nicolas é mais claro que o pai. Mas eu já empreteço ele todos os dias para ele entender quem é ele. Converso muito com ele. E aí, se eu tiver, por exemplo, eu já tenho uma casa grande, uma casa de 2 andares com 120 metros quadrados cada um, com área na frente, com área no fundo. Isso já é um patrimônio, porque muitos dos nossos não têm uma casa. E aí o que acontece? Quando a gente vê um casal preto, é por inspiração, poder e identidade. Exatamente. Quando eu falecer, eu tenho 2 filhos que não vai ficar na rua, que não vai mendigar, que já tem uma casa. Entendeu? O que eu tô falando é que nossas coisas precisam ficar na mão dos nossos. Nós precisamos construir esse legado, sabe? Se a gente ficar nessa de pegar o que a gente construiu e dar pro branco, eles vão ter poder sempre sobre nossas vidas. Se você abre uma empresa e sua empresa fica na mão de pessoas brancas, é tão óbvio, gente. É tão óbvio. E aí as pessoas ficam assim: ai, que bobagem, porque amor não tem cor. Porque a gente vai mandar no sentimento? Manda. A gente manda no sentimento. A gente manda. Porque se a gente for só guiado por sentimento, a gente tá lascado. Sabe? Quer dizer, o cara te bate, te esfola, te acaba tudo, mas você tem sentimento por ele. Aí você fica dentro daquela relação até o dia que ele te mata. Você não pode ser guiado pelo seu sentimento. Não pode. A mesma coisa é a sua relação com o branco.
Você sabe que o branco historicamente te fode, te violenta, te mata. Para que você vai sustentar sentimento por ele? Entenda que o sentimento que você tem por ele é uma construção social. Ele te programou para isso. Então nós temos que nos reprogramar para amar os nossos. E como é que a gente faz isso? É vivendo dentro da universidade? É assistindo a Rede Globo? É viajando para Paris? Não. A gente começa a amar os nossos, a gente começa a entender essa necessidade convivendo com os nossos, aprendendo nossas coisas, assistindo nossas coisas, ouvindo nossas coisas, moldando o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa audição, o nosso tato, a viver, a pensar, a gostar de nossas coisas. A gente pode fazer isso. A gente pode se reprogramar. E isso é urgente, isso é necessário. Entenda a urgência disso. É para ter poder. E quando eu falo de poder, como eu falei ontem, não é para matar, se não for necessário, claro. Né? Porque se tiver entre a minha vida e a dele, eu prefiro matar ele do que deixar ele me matar. Mas eu estou falando, hoje eu entendo que é sim, em primeiro lugar, qualquer coisa que venha na contramão disso é cegueira. Como a senhora colocou, ai meu Deus, envelheceu 10 anos. Gente preta não é perfeito. Exatamente. Mano, nunca mais me chame de senhora, por favor, porque eu sou piriguete. Ai, desculpa, eu sou muito assim, viu? Não ligue não. Mas não gosto, eu não suporto que me chame de tia, não suporto que me chame de senhora. Eu sou. Tava faltando, né, uma descaração, porque não pode faltar nas minhas lives. Porém, prefiro viver os dilemas com um homem preto do lado do que um branco. Exatamente. Exatamente. Porque problema você vai ter com qualquer pessoa. Você vai ter momentos ruins com qualquer pessoa. Não é sobre ter ninguém perfeito. É sobre ter alguém que vai construir um legado com você. É sobre ter alguém que entende as suas dores, entende as suas lutas, que sabe o que quer, sabe? É sobre ter alguém que vai construir para nós os nossos sentimentos. Se você ama homem, se você ama mulher, se tem que ser preto. Você quer ter filho, vai ter filho preto. Esse negócio daquela mulher preta que adotou uma criança branca que tá aí reclamando que sofre racismo, eu quero que ela poque. Porque tanta criança preta que tem aqui não é adotada, vai adotar uma criança branca? Ai, obrigado, meu amor. Tem gente que gosta desse sotaque doido meu de baiana, né? E o sorriso, então, o sorriso até eu, viu? Eu amo esse sorriso meu. Só tenho que agradecer ao Lorum por ter feito esse sorriso. Gosto também, demais. Todes. Todas e todes, né? Não, aqui não tem esse negócio de gênero não, viu? Aqui nós somos pretos. Esse negócio de gênero, de feminismo, não. Aqui não tem essas coisas não. Nossa luta é pela raça. Seja nós, mulheres, homens, LGBTs, a gente luta pela nossa raça, viu? Então eu espero que tenha ficado entendido. Eu espero que vocês entendam. Todos sumiram, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né, que casamento é poder, sabe? Não fique também idealizando o homem africano do continente, porque o homem africano do continente passa pelas mesmas branquices que a gente. Eu tava quase casando com um angolano, que delícia, tava doido, mas não foi porque eu busquei não, viu? Foi ele que veio atrás de mim. Mas que seja preto. E o que me encantava nele era a consciência. Ele tem uma consciência racial incrível. Então eu idealizei aquele homem do meu lado, sabe? Mas a pandemia não deixou, fechou os aeroportos de Angola e eu tô aqui, ó, sozinha. Mas vamos pra frente.
Até segunda-feira. Segunda-feira a gente tem live no Facebook. Lembrem que todas as terças-feiras agora nós temos live na Quilombo Longa, né? Que é a página da escola. Esse Sabino debochades, né? Todos não forem representados. Obrigado, Paulo. Maravilhosa ela. Obrigado. Eu também te amo, Preto. Eu vou estar aqui doida pra gente começar nosso projeto, viu? Oi, bicha, é a Sassa. Já fui casado com um branco e era foda. Como a hierarquia da pessoa, da nossa relação se dava através da raça. Se relacionar com os nossos é ter uma mínima possibilidade de ter algo bom. Que massa! Ai, que bom te ver aqui, Sassa. Você sabe que eu te amo, né? Ai, dou muita risada com seus cortes, você é a melhor. Ai, tá linda a página da escola. Obrigada, amiga. Beijo, Thaís. Beijo, Preto. Ai, se a gente deixar, a gente fica aqui conversando, isso aí, trocando carinho, né? Trocando amor. Mas amar os nossos é bom demais. Sentir o amor de vocês também é muito bom. Vamos continuar construindo isso aí, né? E não esqueçam, segunda no Facebook, terça na Quilombo Longa. Quem não curtiu a Quilombo Longa ainda, que é a página da escola que eu tô idealizando, né? Escola Panafricanista Quilombo Longa. Mas lá tá escrito só Quilombo Longa, que significa Cidade do Aprender, Cidade do Saber, que é em Quimbundo, né? Vão lá curtir, compartilhar, né? Comentar. Não tem nenhum comentário ainda na Quilombo Longa, gente. Aliás, tem um. Tem uns dois. Certo? Muito obrigado, beijos e até a próxima semana. Tenham um bom final de semana. Vão sextar, vão tomar cachaçinha. Ô, meu querido, que meu pai Xangô te abençoe. E até a próxima. Beijo, gente.